Sr. Ministro, caros colegas, voltando ao requerimento do PCP, depois destes 5 minutos em que o Sr. Ministro, enfim, penso que não respondeu às perguntas colocadas, mas vamos ter a oportunidade de lhe colocar outras perguntas neste âmbito. Nós estamos aqui no requerimento de um dos partidos que aprovou os 3 últimos orçamentos para ouvir o Sr. Ministro sobre a atual situação em termos de subfinanciamento do ensino superior e da ciência. Um subfinanciamento que não é de hoje, mas que se viu agravado nos últimos 3 anos, basicamente pelo assumir de compromissos sem correspondente contrapartida financeira. Diz-se aqui que os orçamentos ainda são insuficientes para cobrir as despesas de funcionamento. Nós diremos os orçamentos são cada vez mais insuficientes para cumprir as despesas de funcionamento. O Governo não cumpriu, e nós desde muito cedo o temos vindo a referir, pelos vistos agora não estamos sozinhos e toda a gente o assume. O Governo não cumpriu face a uma coisa tão simples como o congelamento das propinas, onde nos últimos 3 anos, com a compensação orçamental foi de 0 e o reitor da Universidade de Lisboa veio dizer que este ano, na Universidade de Lisboa, o valor é 1 milhão de euros. O Governo não cumpriu, e estou a falar, não cumpriu naturalmente o contrato que assinou, em que assumia acrescer as dotações da OE do montante necessário, estou a ler, à execução das alterações legislativas com impacto financeiro que viessem a ser aprovadas. Não cumpriu no descongelamento das carreiras. O Governo não cumpriu na norma transitória com a contratação dos bolseiros não financiados pelo FCT e o CSISP, desde 2017, tem referido e tem reportado por escrito que reclama ter recebido apenas 66% do valor das alterações legislativas. O CRUP, agora em agosto, só para o descongelamento das carreiras, diz faltarem 3,8 milhões de euros. Bom, o Governo prepara-se para não cumprir, e em toda a linha, os compromissos assumidos no PREV-PAP. Porquê? Porque até agora não ouvimos o Sr. Ministro contrariar algo que tem vindo a ser repetido e que é que o Governo reforçou e pretende reforçar de 0 os orçamentos relativamente ao PREV-PAP. E, portanto, a questão que colocamos é se isto é verdade. A desculpa não pode ser que não haverá aumento de encargos, porque o Sr. Ministro conhece situações que o Parlamento conhece de homologações que terão impacto financeiro completo, estamos a falar de estágios de PEPAC, contratos de emprego de inserção, etc., e também conhece a impossibilidade de dar execução aos requerimentos que obtiveram parecer favorável da Comissão Bipartida por falta de financiamento de várias situações. Temos o caso do IPMA, em que é mais uma centena de situações homologadas, temos o caso da Universidade do Algarve, temos o caso do Politécnico da Guarda, estou a falar de casos públicos. E ainda há aqueles que, tendo aberto concurso, como muitas instituições, no fundo, confiando no Governo, se veem agora sem dotação para pagar, como é o caso da Universidade do Minho, da Universidade da Madeira, de Évora, etc. Todos eles, no fundo, clamam por orçamento e eu diria que são demasiado numerosos e dispersos geograficamente e em termos de natureza da coisa para os responsáveis fazerem de conta que o problema não existe. Portanto, curiosamente, até os estudantes que ontem recebemos nas associações de estudantes nos diziam que uma das preocupações deles era o PREV-PAP, porque preocupados com o facto das propinas passarem a ser usados para financiar este processo. As críticas têm sido violentas, eu não repito, enfim, leio o reitor da Universidade de Lisboa, o CSISP, e, portanto, eu pergunto ao Sr. Ministro como é que responde a estas preocupações, às preocupações do CSISP com 3,8 milhões de euros sem cobertura orçamental, às preocupações da UBI, que nos fez chegar aqui a situação agravada relativamente ao ano anterior, com 3,8 milhões em falta de déficit, as preocupações da Universidade de Lisboa, que refere 5 milhões de euros, as preocupações da Universidade dos Açores, que refere 850 mil euros em falta, isto para citar só alguns casos públicos. As leis, no fundo, não encaixam nos orçamentos e a pergunta é se vai continuar a fazer de conta que não há problema e a acreditar que os problemas se resolverão por si, quer por atrasos, quer por tecnicidades artificiais. Bom, finalmente, a questão do alojamento.
não pode deixar de ser referido, porque de facto é uma situação crítica, que todos partilhamos o problema que existe, e nestes 3 anos de governo nós tivemos anúncios do governo e promessas, normalmente antes da vinda à audição, e portanto é sempre positivo chamar o Sr. Ministro a este Parlamento. Em maio o PNAES, que haveria sempre a ser implementado, o que é naturalmente uma incógnita, só vai ter efeitos a longo prazo, e ontem planos para reabilitar imóveis, que como foi aqui dito, passarão em 2021, se forem concretizados, de 13% para 15% a taxa de cobertura. É claro que é uma boa medida, mas neste momento estamos perante um problema excepcional que exige medidas excepcionais e o PSD está absolutamente disponível para colaborar no Parlamento com as propostas responsáveis que vão ao encontro das necessidades de hoje, como aquelas que já fizemos no sentido de contratualizar com alojamento em comunidade da proximidade em situações críticas. A questão que coloco também é se o Sr. Ministro vai disponibilizar ao Parlamento o levantamento do estado e das necessidades de requalificação das residências de estudantes, que está a ser ultimado e que deverá estar concluído de acordo no final dos 3 meses previstos na próxima semana. Muito obrigada.